Sabe quando você tá falando, argumentando com uma pessoa e você sabe que é a verdade, o que você está falando, que é o que tem que ser feito, e você argumenta de um lado e a pessoa argumenta do outro, e fica naquela disputa e nada muda, nada acontece? Até você mesmo, né? Você sabe que uma coisa é verdade, você sabe que uma coisa tem que ser feita, mas você não consegue fazer. E a outra pessoa que você está ali argumentando, tentando levar ela a um entendimento, por mais que ela entenda, que ela aceite, ela também não consegue fazer. Isso está na. Deus ele traz isso de uma forma muito visível ao longo da história da humanidade, quando a gente vê o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento ele é representado pela lei. A lei é o que? A lei é o mandamento de Deus, é a verdade que está em Deus. Então Deus ele envia a verdade para a terra e qual é a intenção de enviar a verdade e os mandamentos? É mostrar às pessoas que elas estão fazendo errado, porque até então as pessoas não sabiam que estavam em pecado, ou que estavam desagradando a Deus, ou que estavam fazendo algo errado. A partir do momento que a verdade chega, que ela vem no Velho Testamento, a partir desse momento as pessoas elas têm agora a consciência. Embora saber a verdade e conseguir andar em verdade, fazer a verdade, são duas coisas totalmente diferentes, né? Na Bíblia a gente vê lá que a letra ela mata, a lei por si só ela mata, ela causa divisão, causa separação, causa ódio, raiva, extremismo, né? No sentido de que cada um vai para um lado. Então, a verdade por si só, ela não tem força para nos fazer o que tem que ser feito. E o que é que falta, então? A gente sabe a verdade, mas não consegue andar em verdade. Né? Igual como você sabe que não pode comer doce o dia inteiro, né? Ou comer muito doce, mas você não consegue não comer. Né? Você sabe a verdade, mas você não consegue agir em verdade. É porque falta uma coisa. E o que é isso? É justamente o que veio no Novo Testamento, que é a graça de Deus habitando em nós através de Jesus Cristo. Então, a graça de Deus é o poder de Deus nos fazendo fazer o que tem que ser feito. É a graça de Deus nos fazendo andar em verdade. Né? Agora, antes eu sabia que era pecado ou que eu não podia fazer, agora eu consigo não fazer. Eu só consigo andar em verdade quando eu tenho o poder de Deus habitando em mim, a graça de Deus habitando em mim, que vem através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele vem fazer o quê? Fazer Deus habitar dentro de nós. Antes Deus estava ao nosso lado, ao nosso entorno, conversando com nós, conosco, de fora para dentro. Através de Jesus Cristo, Deus ele vem habitar dentro de nós, conversar, não só falar conosco de dentro para fora, mas também nos fazer o que tem que ser feito. Esta é a graça de Deus. E a graça de Deus ela vai nos transformando, nos fazendo evoluir, nos fazendo transicionar, amadurecer espiritualmente. Não sei se todos conhecem a história de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E Estevão, ele era cheio do Espírito Santo e ele falava na força do Espírito Santo. É tanto que as pessoas não conseguiam rebater os argumentos dele. Aqui em Atos a gente vê um pouquinho sobre essa questão, né, que dizia assim que Estevão ele disputava com os judeus na sinagoga, disputava a questão de argumentos. Então ele argumentava a verdade que vinha de Deus e os outros rebatiam os argumentos dele. Sendo que Estevão ele falava cheio do Espírito Santo. E aqui diz assim, ó, e os judeus não podiam resistir à sabedoria de Estevão e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem:
Ouvimos ele proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então, como eles não podiam ir contra a verdade, eles se encheram de ódio, de raiva, de ira, e quando a gente não consegue ir contra a verdade, é onde gera as divisões, é onde gera as rixas, né? Onde gera, inclusive, o passo extremo, né? É a morte. Quando a gente não consegue rebater aquela verdade, né? O inimigo, quando não consegue rebater a verdade, ele parte para a briga, ele parte para o ataque, ele parte para silenciar a verdade. Foi o que aconteceu com Estevão. Ele foi preso e, na sequência, ele foi morto por apedrejamento, por falar a verdade e por não conseguirem rebater a verdade que estava nele. Sendo que essas pessoas também não conseguiam fazer a verdade. Né? Elas estavam aprisionadas, elas estavam presas em correntes, né? Em cativeiros de Satanás, que os aprisionava para que eles não conseguissem andar em verdade. Só a graça de Deus, através de Jesus Cristo, poderia quebrar esses aprisionamentos e libertar essas pessoas e fazê-las andarem em verdade. E a gente viu isso também no caso do Charlie Kirk, né, esse cristão lá dos Estados Unidos, que falava a verdade para as pessoas, mas as pessoas elas não podiam fazer andar na verdade que ele falava, que é a verdade de Deus. Então, a chegar ao ponto de levantar uma pessoa e vir silenciar essa voz, vir calar, vir matar, porque não podia ir contra aos argumentos que ele levantava, né? Porque é a pura verdade de Deus. Então, quando você se pegar nessa questão de disputa com outra pessoa, primeiro você se pergunte a Deus se não é você que está errado, né? E aí depois, quando você entende que realmente o que você está tentando colocar é a verdade em Deus, não adianta também você só ir com argumentos. É preciso clamar a Deus que venha com seu Espírito Santo, que venha com sua graça, para que a pessoa que está recebendo a verdade, que deveria receber, né, mas está refutando, ela consiga receber aquela verdade e não só conseguir receber a verdade, né, para ter o entendimento aberto, mas ela também consiga andar naquela verdade. Porque não adianta saber a verdade, a gente precisa ter a graça de Deus para andar em verdade. E é justamente onde entra essa questão. Chegou a pequena aqui. Vem cá, filha. Oi. Dá oi lá. Diga oi, pessoal. Então, gente, não adianta estar batendo boca, conversando. Ah, você vai passar a vida inteira batendo cabeça. Ah, eu já cansei de falar com essa pessoa e ela não muda. E não vai mudar, não adianta. Se não tiver a graça de Deus agindo poderosamente ali em favor daquela pessoa, ela não consegue mudar por si só. Não adianta bater cabeça, argumentar, falar. Só vai causar divisão, discórdia, e é tudo que o inimigo quer para andar de passos largos dentro da sua casa. Ele quer realmente causar divisão, causar discórdia, fazendo você se levantar contra a pessoa que está ali do seu lado, mas o que está faltando é a graça de Deus habitando naquele meio para fazer o entendimento chegar e a gente andar em verdade.